E aí, povo, nesse vídeo eu vou contar para vocês sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. É o primeiro contato que você tem com trigonometria, lá no 9º ano. Trigonometria é um dos assuntos mais legais da matemática, mas a galera não curte muito, não. Mas é porque não conhece, né, gente? Porque depois, se você conhecer, você também vai se apaixonar por trigonometria. Tudo de bom. Bora lá, então, começar a se apaixonar pela trigonometria? Para falar sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo, a gente precisa recordar os elementos do triângulo retângulo. Então, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Os demais lados são chamados de cateto. Quando eu olhar esses lados com relação a um ângulo, eu vou ter o cateto oposto e o cateto adjacente com relação a um ângulo. Então, se eu estou olhando para esse ângulo em vermelho, o cateto oposto é o que está na frente. E o cateto adjacente é aquele que forma o ângulo alfa. Quem é o seno de um ângulo no triângulo retângulo? Ele vai ser dado pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno vai ser dado pelo cateto adjacente a esse ângulo dividido pela hipotenusa. E a tangente vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Resumindo, para ficar mais fácil de lembrar, vou chamar a hipotenusa de H, o cateto oposto de CO, o cateto adjacente de CA. Então, o seno do ângulo alfa é sempre seno de alguém. Então, eu vou escrever assim, sen. Eu vou ler como? Seno. Seno de quem? É sempre de algum ângulo. Então, seno de alfa, quer dizer que eu estou olhando para esse ângulo em vermelho, vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, CO sobre H. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é coca, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Sabendo disso, agora eu vou olhando para esse triângulo, eu vou escrever aqui quem é o seno de alfa, que é esse ângulo em vermelho, o cosseno e a tangente desse ângulo. O seno é o cateto oposto, então eu vou olhar quem é o cateto oposto ao ângulo alfa. É o número 6. Então, fica 6 sobre quem é a hipotenusa? A hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo de 90. O ângulo de 90 está aqui, então hipotenusa é o 10. Posso simplificar isso daqui dividindo por 2 em cima e embaixo? 6 dividido por 2 vai dar 3. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, agora eu vou olhar o cosseno de alfa. É o cateto adjacente. Então, quem é o cateto adjacente? Estou olhando para esse alfa adjacente, ó, é o número 8. Então, 8 sobre a hipotenusa, que é 10. Se eu dividir por 2 em cima e embaixo, 8 dividido por 2 vai dar 4 e 10 dividido por 2 dá 5. Agora eu vou olhar para a tangente. A tangente é o cateto oposto. Cateto oposto é o 6 sobre o cateto adjacente, que é o 8. Dividindo por 2 em cima e embaixo, 6 dividido por 2 vai dar 3, 8 dividido por 2 dá 4. Então, a gente tem o seno valendo 3 sobre 5, o cosseno de alfa 4 sobre 5 e a tangente 3 sobre 4. Agora, você vai dar pausa no vídeo e você vai escrever aqui para mim quem é o seno do ângulo C. Ângulo C é esse que está em vermelhinho aqui. Então, esse é o ângulo C. Quem é o seno, quem é o cosseno e quem é a tangente. Terminou? Agora você confere se o que você encontrou confere com o gabarito. Para resolver problemas utilizando as razões trigonométricas no triângulo retângulo, você precisa lembrar dos ângulos notáveis e quanto vale o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos. Para isso, tem uma tabelinha. É difícil você lembrar quem é o valor de seno de 30 especificamente, ou o seno de 45 de cada um deles separadamente. Então, o que a gente faz aqui é
lembrar, entender como construir essa tabelinha. Aí tem uma musiquinha que você pode procurar aí na internet que pode te ajudar a lembrar sempre de como construir essa tabelinha, certo? Aqui, como eu vou olhar o cosseno de 30? O cosseno de 30, eu vou olhar lá o cosseno e o ângulo 30. Então, o 30 tá aqui, cosseno tá aqui. Cosseno de 30 é o raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, vou olhar o 45. Aqui. E o seno? Então, raiz de 2 sobre 2. A tangente de 60. Eu vou olhar a tangente e vou olhar o ângulo de 60. Então, onde eles se cruzam? Raiz quadrada de 3. Então, são esses valores assim que a gente vai olhar na tabelinha. Agora, eu vou resolver problemas. Onde vai se encaixar as ações trigonométricas, né? Em quais tipos de problema? Sempre que você tiver um problema que envolve um triângulo retângulo, então um dos ângulos do triângulo é 90, e que você precisa descobrir qual é a medida dos lados desse triângulo. E você conhece um lado, aqui ó, um lado e um ângulo. Então, conhecer um lado, conhecer um ângulo, aí você utiliza razões trigonométricas para descobrir os demais valores dos lados. Se fosse, por exemplo, se você conhecesse a hipotenusa, 5, um cateto e você quer saber o outro lado. Nesse caso, tá vendo que eu não conheço nenhum ângulo, eu só conheço dois lados? Aí você utiliza teorema de Pitágoras para você encontrar quem é o terceiro lado. Agora, se você conhece só um lado e um ângulo, aí você vai para as razões trigonométricas. Beleza. Você pode usar o seno, o cosseno ou a tangente. Você vai escolher de acordo com o que você tem no seu problema e o que é viável você usar, ou seno, ou cosseno, ou a tangente. Então, eu vou tentar usar o seno. Seno de 45 vai ser igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? X. Então, x sobre quem é a hipotenusa? Y. Por que y é a hipotenusa? Porque ele é oposto ao ângulo de 90. Tá vendo que a gente ficou com duas variáveis? O x e o y. Então, nesse caso, não vai dar para utilizar o seno para encontrar o valor de x ou y. Pelo menos não agora no início da resolução do problema. Então, eu vou utilizar o cosseno. Cosseno de 45. Cosseno, lembra, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente, aqui está o ângulo. Adjacente é o lado que forma o ângulo. Então, vai ser 12 dividido pela hipotenusa, y. O cosseno de 45, vou olhar na tabela. Cosseno, 45, então, raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2 igual a 12 sobre y. Agora, eu vou multiplicar cruzado. Então, raiz quadrada de 2 vezes y vai dar y raiz quadrada de 2. 2 vezes 2, 24. Tá vendo que esse raiz quadrada de 2 está multiplicando? Então, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Vai ficar y igual a 24 dividido por raiz quadrada de 2. Sempre que você tem uma raiz quadrada no denominador, você vai fazer o seguinte. Se fosse 4 raiz quadrada de 3, eu vou racionalizar. Ficaria 4 raiz quadrada de 3 dividido por 3. Se fosse 15 raiz quadrada de 5, fica 15 raiz quadrada de 5 dividido por 5. Então, aqui a gente tem raiz quadrada de 2. Então, isso vai ficar como? 24 raiz quadrada de 2 dividido por 2. 24 eu posso dividir por 2, então vai ficar 12 raiz quadrada de 2. Esse é o valor de quem? Do y. Então, y é igual a 12 raiz quadrada de 2. Agora, a gente vai encontrar o valor de x usando a tangente. A tangente de 45 vai ser igual a o cateto oposto sobre o cateto adjacente, coca. Quem é o cateto oposto? X. Quem é o cateto adjacente? 12. Então, a tangente de 45, eu vou olhar lá na tabela. 45, tangente 1.
Então, vai ser 1 igual a x sobre 12. Multiplicar em linha cruzada, quando não tem nada, é 1. X vezes 1, x. 1 vezes 12, 12. Então, x é igual a 12. Certo? Agora, dá um pause no vídeo e tenta resolver a letra A, a letra B e a letra C, encontrando os valores de x e de y. Terminou? Agora, confere para ver se o gabarito bate.